Segunda Reis, capítulo 4, nos declara o milagre do azeite da viúva. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Diz-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Você vai esperar o azeite acabar para tomar um posicionamento? Você vai esperar os seus valores também, na sua condição financeira, acabar, a situação agravar para tomar um posicionamento? Essa mulher, assim que o seu marido morreu, o problema bateu a porta dela. O problema era o seguinte: os credores, as dívidas chegaram. O marido deixou dívida. E olha só, ia levar os seus 2 filhos como escravo. Mas ela foi correndo clamar uma direção do profeta. Mas interessante é que o profeta ouve toda a situação e pergunta: que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Aquela mulher tinha uma vasilha de azeite. Aquela mulher ainda tinha uma condição. Aquela mulher ainda tinha uma chance de superar aquela crise financeira e pagar aquelas dívidas. E às vezes tem pessoas que esperam o problema agravar para poder se posicionar. E o se posicionar, eu falo em clamor e oração, em pedir uma direção ao Senhor. Às vezes as pessoas esperam a sua condição financeira ir para baixo, acabar-se, as suas reservas acabarem para se posicionar em cima da hora. Imagine aí. Imagine aí eu com um problema para resolver em cima da hora. Qual a chance que eu tenho de resolver o problema em paz? Qual a chance que eu tenho de resolver o problema com tranquilidade? Nenhuma. Mas se eu percebo que o problema está prestes a acontecer, eu antecipo tudo. O Senhor nos deu uma fé inteligente com sabedoria, com prudência, com inteligência. E essa mulher foi. E ela tinha uma garrafa de azeite. Ela tinha ainda algo em sua casa. Foi aí que o profeta deu a direção: vai na sua vizinhança, toma vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, e entra no teu quarto com teus filhos e começa a encher essas vasilhas. E quando ela fez o que o profeta tinha mandado, ela voltou até o profeta e o profeta disse: vai lá, vende agora, paga a tua dívida e vive do resto. O que eu quero frisar nessa tarde, que Deus colocou no meu coração, é esta palavra: não espere a crise chegar para poder tomar uma atitude inteligente. Porque Deus te levantou e te fez, te criou e te formou. E você é conhecida desse poder de Deus, o poder da fé. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho. E sonho esse que as vacas magras engoliam as vacas gordas, que eram 7 tempos, né? A vacas gordas e 7 tempos vacas magras, espigas de milhos também grandes, espigas de milhos também secas. Estava falando de uma fartura, estava falando de uma escassez. E aquilo incomodou, perturbou, mas ele, antes de acontecer o problema, antes de vir o problema, ele buscou uma solução. O que ele fez? Buscou entre os adivinhos se tinha alguém que soubesse. Ninguém soube, mas estava ali José para dar o discernimento. José, que tinha um espírito excelente, estava ali para dar o discernimento daquele sonho, que seriam 7 anos de fartura. E a estratégia de sabedoria, de administração, nesses 7 anos de fartura foi dada a Daniel, a José, porque José disse assim: busque alguém do seu reino, que administra assim, assim, faça assim. E ele disse: não tem no reino alguém que tem um espírito, que tem um Deus excelente como o seu. E colocou José para ser governador, porque José tinha o espírito de sabedoria, o espírito de Deus, e você e eu temos o espírito de Deus, e o espírito de Deus é um espírito excelente, é o espírito que vê além,
que vê além. O problema é alcançado bem antes, é visto antes o problema. E sobre esta palavra, vamos frisar, não espere acontecer o problema, visione o problema antes. Não espera vir a necessidade, visiona a necessidade antes. E vai diante desse Deus Todo-Poderoso. E vai buscar o conselho, vai buscar a direção antes de agravar-se a situação, o problema. Às vezes as pessoas gostam de procrastinar, de esperar, de tardar, de aguardar. E tudo piora, e tudo vai para o água abaixo. E aí torna-se o turbilhão e uma bola de neve, muitas vezes a área financeira. Porque não visionou o problema antes, ou visionou e se acomodou. Ei, estou falando com um povo de fé, um povo que não vai se acomodar a partir de hoje. Em nome de Jesus, se você já passou algum problema, alguma crise financeira, eis o tripé do sucesso. O tripé do sucesso é visionar o problema antes. Às vezes você vê o copo ali na beirada da mesa e você visiona, vai cair. Muitas vezes você vai lá e tira daquele local de perigo, mas muitas vezes não, deixa lá. Entendeu? Então essa percepção de fé, de prudência e de sabedoria que o Senhor quer da sua noiva, da sua igreja, para ter uma vida bem-sucedida, igreja. Crise todo mundo passa, aleluia. Todo mundo enfrenta, mas o que importa é como você vai enfrentar a crise, como você vai enfrentar esse problema. E esse problema precisa ser enfrentado com sabedoria, com diligência, sim, para que venha uma solução a tempo e que tudo seja resolvido na paz de Cristo. Que não abale o teu emocional, que não frustre também, porque muitas vezes em cima da hora para resolver um problema fica difícil e às vezes a pessoa aí fica frustrada porque não resolveu o problema, porque o problema cresceu. Mas isso não é culpa de Deus, muitos culpam a Deus pelas suas frustrações, mas Deus já nos deu tudo e a bússola nossa, a nossa bússola, o nosso guia é a palavra de Deus, que nos dá a direção de visionar os problemas antes. Aleluia. E buscar nele o socorro bem presente, como fez. A Bíblia fala também lá em Mateus capítulo 25, sobre as 5 nécias e as 5 prudentes. 5 virgens nécias, 5 virgens imprudentes. Prudentes e nécias. E o que aconteceu? Todas dormiram. E o noivo chegou, e o que aconteceu? As lâmpadas das nécias estavam apagando. O que ela foi? Foi pedir ajuda a outra. E o que foi que ela fez? Não posso te ajudar. Não posso te socorrer neste momento. E às vezes acontece isso na nossa vida, trazendo para o material. Às vezes algo acabou e você esperou acabar, você não visionou o problema antes. A questão é visionar o problema, é antecipar em buscar a solução. Até no sentido espiritual ali das virgens. O noivo chegou e ela não visionou e foi alertado. E muitas vezes o Senhor nos alerta, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá estratégia, nos dá toda uma direção, mas ficamos ali como Marias moles, pessoas moles. E Deus não quer isso. Deus quer um povo valente, guerreiro, que exercita a sua fé, que exercita a sabedoria dada por Ele, que exercita a fé inteligente e que visiona o problema antes de acontecer, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você quer o tripé do sucesso, muitas vezes. Como eu faço para sair de uma crise? Como eu faço para sair desse problema? Tudo bem, você conseguiu sair desse problema hoje? Ótimo, mas você vai visionar todo o campo, toda a trajetória deste problema, o antes, o durante, o depois, e você não vai vivenciar mais um problema desse, porque você já tem uma visão diferente de como você vai agir e o que você vai fazer, e você vai visionar tudo antes para a glória de Deus. E esse é o tripé do sucesso, é ter visão. E a visão é dada, aleluia. A bússola é dada, a orientação é dada pela palavra do nosso Deus. E nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, visiona o problema antes que cresça e resolva, porque o nosso Deus é Deus de solução. E às vezes muitas pessoas dizem assim, Deus me colocou nessa situação. Eu estou passando esse problema porque Deus, e não é Deus. Deus já nos deu um tudo. Eu estou assim porque Deus, eu estou sofrendo porque Deus, não é Deus. Deus já nos deu tudo. Jesus Cristo já venceu tudo, já nos deu o tripé do sucesso. Jesus já nos deu o tripé da conquista. Na cruz do Calvário, tudo que foi conquistado para nós. Por Ele, para Ele,
Por ele e para ele são todas as coisas. Então, por nós, ele conquistou. Então, nós temos tudo que ele nos conquistou naquela cruz. Então, exerça essa sabedoria, essa inteligência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver a glória de Deus. Esse é o tripé do sucesso. Visione o problema antes e haja rápido. Em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Shalom.